Durante o canal eu fiz vários vídeos em que de alguma forma eu abordei o assunto texto. Então falei de relações de coesão, de coerência, enfim, de vários assuntos relacionados com o texto, o funcionamento dos textos. Mas faltou explicar o básico, afinal de contas, o que é um texto. Acho que faltou fazer um vídeo específico sobre esse assunto tão básico, mas também tão importante. Então, se você gosta desse assunto e de tantos outros que nós tratamos aqui no canal, fique comigo e vamos nessa! E aí, beleza? Aqui é o Bruno e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bruno Garrido, Letras e Livros. Se você gosta do nosso trabalho, então você já sabe, já deixa uma curtida aqui nesse vídeo, comente com seus amigos e também deixe seu comentário e, claro, se inscreva no nosso canal, porque isso vai nos ajudar muito. Então vamos falar sobre textos, deixar aqui os conceitos básicos sobre o que é um texto. É claro, tem várias abordagens que a gente pode trabalhar, mas aqui eu escolhi a que foi trabalhada sob a perspectiva da semiótica, principalmente a semiótica discursiva ou francesa, que é a linha que eu atuo, que eu pesquiso já há algum tempo. E então, chega de conversa, vamos ao vídeo. Então, para nós começarmos esse assunto, me baseei nesses dois livros que já foram trabalhados no canal, que é Para Entender o Texto, Leitura e Redação e Lições de Texto, Leitura e Redação, ambos escritos por Platão e Fiorin. Então, se você quiser saber mais um pouco sobre esses livros, você pode procurar aqui no nosso canal. E se você quiser mais informações sobre eles, a gente pode, deixe nos comentários que a gente pode voltar a falar melhor sobre algum aspecto a respeito dessas obras tão importantes, principalmente para estudantes. Acho que é importante para a gente definir o que é um texto, começar dizendo o que não é um texto. Eu pediria para vocês lerem com atenção esse fragmento que está aqui na tela. Vou falar aqui para vocês rapidinho. Mais especificamente de textos do campo da psicologia, em virtude da afinidade profissional construída ao longo de 10 anos como revisor e tradutor em uma universidade, em suas diversas ramificações. Logo, esta pesquisa pretende contemplar objetos dessa área do conhecimento. A principal razão para realizar esta pesquisa decorre de um interesse pessoal pela linha de tradução técnica. Bom, aparentemente ele parece um texto como outro qualquer, mas se a gente analisar bem a fundo, a gente vai encontrar diversos problemas. E quais seriam esses problemas, afinal? Você, ao ler esse texto, percebe que está faltando ordem nas frases. Elas estão totalmente desconectadas, bagunçadas, porque uma coisa não liga com a outra. E com isso você não consegue entender. O texto não tem sentido, que é o principal problema nesse exemplo que eu dei. Nós temos frases, alguma organização do ponto de vista de frases, das estruturas menores, só que se a gente estender do ponto de vista macro, do parágrafo, ele não tem sentido, não tem o que entender, porque as frases estão todas desconectadas, estão fora de ordem. E se não tem ordem, não tem sentido. E se não tem sentido, não tem texto. E com isso, o que a gente pode dizer, concluir nessa primeira etapa do nosso vídeo? Que o texto não é um amontoado de frases, mas um todo organizado de sentido em que suas partes estão interconectadas e interrelacionadas. Então, o texto é uma unidade de sentido e cuja construção depende da interrelação entre suas partes. As partes precisam estar interconectadas, precisam estar interrelacionadas, senão não tem sentido. E como acabamos de ver, se não tem sentido, não tem texto. Então, para resolver o problema que apresentei nesse vídeo, no início desse vídeo, vamos dar ordem no parágrafo. Se o problema é esse, vamos ajustar as frases de modo que a gente consiga estabelecer relações lógicas e também relações de sentido entre as frases que
constituem esse parágrafo. Vamos ver se a gente consegue. A principal razão para realizar essa pesquisa decorre de um interesse pessoal pela linha da tradução técnica, em virtude da afinidade profissional construída ao longo de 10 anos como revisor e tradutor em uma universidade, mais especificamente de textos do campo da psicologia em suas diversas ramificações. Logo, esta pesquisa pretende contemplar objetos dessa área do conhecimento. Acho que agora nós conseguimos resolver o problema, né? Você percebe que o texto ganhou sentido, ele ganhou ordem e você consegue entender do que se trata. Na verdade, esse é o objetivo de um artigo que eu publiquei em 2019, falando sobre tradução de um artigo, na verdade, de um capítulo de livro na área da psicologia da educação, e esse texto faz parte da justificativa do trabalho. Então, acho que da forma como estava antes, não era possível entender. Você podia até inferir, presumir, mas não tinha como ter certeza. Afinal, o texto estava todo desorganizado. Agora, isso não acontece. Você vê ordem, você vê que as partes se interconectam e por isso ela tem sentido. Logo, isso é um texto. Partindo desse exemplo mais textual, vamos trabalhar também com outros tipos de textos, como acabei adiantando aqui, textos de quadrinhos. Então, textos combinam imagens com linguagem verbal. E para explicar um pouco nesse momento a importância do contexto. O contexto que é tão falado em tantas situações, mas é importante então a gente definir nessa abordagem o que seria esse contexto e o quão ele é importante na compreensão de um texto. Aqui tem um pequeno quadrinho, é uma tira do Luiz Fernando Veríssimo, dos personagens As Cobras, e você vê que só tem uma tirinha. Se você vê essa tirinha apenas com base nos elementos que estão dados, você vai ter um sentido. Assim, tá falando, no caso, ele está falando do governo FH, tá? Ele está por extenso. FH é, na verdade, de Fernando Henrique. Essa tirinha foi feita logo no comecinho do primeiro governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E se a gente for tomar o que está dado nesse primeiro quadrinho, dá a entender que ela está fazendo um elogio. Que nota você dá para o governo FH depois de um mês? 10. Se fosse só isso, já estava dado sentido, seria um elogio, uma aprovação e fim de história. Mas não é bem assim. Aqui, se você... Assim, eu dei aqui mais algumas informações sobre esse contexto. Então, o contexto da tirinha ele é bem recortado, bem específico. E até podemos dizer que ele acaba sendo datado, porque você está tratando de uma época bem determinada no tempo, que é o governo Fernando Henrique Cardoso, primeira gestão. E você, a partir dessa leitura inicial, você tem uma opinião. Mas se a gente colocar a tirinha completa, já não é bem assim. O que acontece? Colocando o segundo quadrinho, aparece a expressão quilômetros por hora. Então, aquela impressão inicial de avaliação positiva do governo é completamente desfeita. E, na verdade, se trata de uma crítica com relação à morosidade, à lentidão desse governo, a que está se referindo, o governo Fernando Henrique, em tomar decisões. Então, se no começo a gente poderia ter uma impressão positiva, lendo o cenário todo, a conclusão é negativa. Veja que é importante também a gente não se ater aos aspectos puramente textuais. A imagem também ajuda muito a compor esse sentido, porque você nota nessa imagem, nesses quadrinhos, esse ritmo de lentidão, principalmente pelo ritmo do falar das cobras, e como há essa quebra na sequência da história. Em vez do fato ser
anunciado, a opinião da cobra ser anunciada logo no primeiro quadrinho, ele leva 2 quadrinhos para que haja essa expressão. Então, 10, depois quilômetros por hora. Então, cria-se, a partir desse jogo, tanto linguístico como imagético, essa sensação, esse ritmo de lentidão, que condiz com a lentidão alegada pelos personagens desse quadrinho, a lentidão alegada do governo Fernando Henrique Cardoso, ou governo FHC, FH, tanto faz. Então, você vê como é importante a gente analisar esse conjunto, não apenas aspectos individuais. A gente vai, além do que já foi, a gente acabou de falar, vamos chegar a algumas conclusões. Então, o que a gente pode concluir a partir dessa análise desse quadrinho? Que o sentido construído ele só se completa quando a gente lê os 2 quadrinhos. Já que a leitura do primeiro quadrinho não era insuficiente. O sentido acabou sendo outro. A tirinha completa diz uma coisa, agora a parte de uma parte desse mesmo quadrinho diz outra. Então a combinação do quadrinho 1 com o quadrinho 2 é que permitiu essa compreensão completa. Então por isso fica evidente, mesmo se tratando de uma tirinha, então não é um texto próprio, unicamente verbal, mas também ele é verbal e imagético, que a construção de sentidos é fruto das relações entre as partes. Uma parte isolada pode trazer uma parte do significado, mas não o todo. Para que haja esse todo, você precisa de outras partes. E é por isso que a gente ficou com uma sensação de incompletude quando leu um quadrinho. Quando o outro quadrinho passou a fazer parte daquele contexto, nós tivemos condições de fazer uma interpretação mais ampla e, de fato, plena do que se trata, porque o sentido daquele texto específico é aquele. E esse sentido depende de uma relação em que as unidades menores são subordinadas a unidades maiores. Essa unidade menor seria o quadrinho só isolado, enquanto a unidade maior é a tira completa. Então essa relação entre um cenário maior, um grupo maior, uma unidade maior com as unidades menores é que é chamado de contexto. Aqui eu trago uma definição do próprio livro. Entende-se por contexto uma unidade linguística maior, onde se encaixa uma unidade linguística menor. E assim a frase encaixa-se no contexto do parágrafo. O parágrafo encaixa-se no contexto do capítulo. O capítulo encaixa-se no contexto da obra toda. Então você vê que essa relação entre continente e conteúdo, faz parte do outro. E a partir dessas interconexões é que a gente tem condições de compreender a totalidade daquele sentido. Então você compreende todo um livro a partir da leitura dos capítulos. E você compreende os capítulos a partir da leitura dos parágrafos e assim por diante. Uma observação importante é que nem sempre o contexto vem explicitado linguisticamente, como é o caso, que a gente também trabalhou com jogos de imagem. O texto mais amplo dentro do qual se encaixa uma passagem menor pode vir implícito. Os elementos da situação em que se produz o texto podem dispensar maiores esclarecimentos e dar como pressuposto o contexto em que ele se situa. Então, às vezes, o próprio cenário, o próprio ambiente já dá os elementos suficientes para a gente compreender. E você não precisa de um elemento específico que indique esse contexto, mas você pode depender a partir de outros elementos. Em suma, resumindo essa parte, no contexto, como a gente acabou de dizer, as unidades maiores englobam unidades menores. Englobante e englobado. E aí são categorias semânticas que a gente pode definir, algo bem típico da semiótica. E ela se materializa quando a palavra é integrada pela frase, a frase pelo parágrafo, o parágrafo pelo texto, e o texto pela situação comunicativa ou pelo momento histórico ou social em que ele é produzido e consumido. Então, especificamente nesse caso, esse contexto maior seria esse Brasil
naquela época, 1995, que se remete ao período de gestão do Fernando Henrique Cardoso. Então, apesar desse detalhe específico não ser imprescindível para a leitura desse texto em particular, ele ajuda a dar a completar os sentidos, a dar mais informações para que você tenha uma dimensão mais ampla daquele cenário. Afinal de contas, ele está se referindo a um momento histórico. Ainda que ele não seja imprescindível, assim, você poderia entender a piada sem necessariamente ter essa informação, mas essa informação ajuda. Toda informação é bem-vinda para a gente compreender o texto. Então, o contexto tem também esse papel. Aqui eu peguei um trecho daquele primeiro parágrafo que eu coloquei, que inclusive faz parte de um artigo que eu publiquei, e aqui eu quero lançar o seguinte problema. Quando eu lanço uma frase como essa, logo, esta pesquisa pretende contemplar objetos dessa área de conhecimento. Vocês conseguem compreender plenamente o que se trata ou parece que alguma coisa não tá certa, está faltando alguma coisa? Bom, creio que se você tivesse informações anteriores que permitam especificar o que é esta pesquisa ou dessa área, ficaria mais fácil entender esse parágrafo, essa frase especificamente. Mas lançado isoladamente, como é que você vai entender? Que pesquisa? Que área do conhecimento? Então, quando você tira uma frase do contexto daquele todo maior, você pega uma parte do seu todo, você gera esse tipo de situação de você não tem uma compreensão plena do que se quer dizer porque faltam informações, faltam elementos para você poder fazer essa inferência corretamente. Então, retomando um pouco o que eu acabei de dizer, como é que eu vou saber que pesquisa se trata se eu não tenho informações de que pesquisa, qual pesquisa é? Pesquisa do quê? Você está falando dela própria ou uma outra pesquisa? E que área do conhecimento? Então, é uma área do conhecimento que já foi dada, mas você não sabe do que se trata. Então, não tendo elementos para a gente poder identificar do que se trata, tanto a pesquisa quanto a área do conhecimento, impedem de ter essa compreensão e, claro, com o entendimento geral da frase fica prejudicado. Então, por isso que é muito importante a gente ter cuidado de como a gente vai produzir os nossos textos, que todas as partes sejam bem conectadas, bem desenvolvidas, que as referências entre elementos que foram citados estejam bem executados, o uso dos pronomes, os usos desses termos, dos termos deíticos. Nós já falamos um pouco disso em outro vídeo, o quanto é importante a gente ter essa clareza para justamente evitar situações como essa, ou de incompreensão ou de ambiguidade, entre outros problemas que podem ocorrer dessa falta de informação, dessa falta de cuidado na hora de escrever. E esse é um exemplo que foi tirado de um contexto maior. Então, quando nós retiramos esse pedaço, essa unidade menor de uma unidade maior, que foi o parágrafo, então a gente tira também o sentido da frase. Mais um motivo para a gente tomar os cuidados necessários de quando a gente for escrever. Agora eu vou trazer o parágrafo completo e assim vocês vão ter condições de entender do que se tratava aquela frase. A principal razão para realizar essa pesquisa, no caso seria a própria pesquisa, ela está fazendo uma autorreferência, decorre de um interesse pessoal pela linha de tradução técnica em virtude da afinidade profissional construída ao longo de 10 anos como revisor e tradutor em uma universidade, mais especificamente de texto do campo da psicologia em suas ramificações, em suas diversas ramificações. Logo, essa pesquisa pretende contemplar objetos dessa área do conhecimento. Então, essa pesquisa está se referindo a ela própria. Então, como é um trecho de uma pesquisa, então ela está fazendo uma autorreferência. E dessa área do conhecimento, a área de psicologia, que foi citada anteriormente. Viu como fica muito mais fácil quando a gente tem todos os elementos à disposição? Então, mais uma vez, muito cuidado na hora da gente escrever, na hora de conectarmos as partes de um todo, porque um descuido pode justamente
fazer com que pedaços fiquem soltos, não fiquem incompreensíveis e todo o texto acabe sendo prejudicado. Aqui vamos um pouco nessa relação entre texto, história e sociedade. E o que quer dizer isso? Porque todo texto ele é produzido num contexto histórico social, numa situação espacial e temporal, que, assim, e que marca a produção desse texto e a interpretação que todo texto produzido pode apresentar, toda a interpretação que pode ser dada a esse texto também é impactada por essas condições sociais, culturais, temporais, enfim. Resumindo, como qualquer ação humana, como qualquer produção intelectual humana, isso inclui uma obra de arte, por exemplo, uma peça teatral, todo texto que é produzido por pessoas que estão em um determinado espaço, em um determinado tempo, assim, todo texto, assim, ele recebe essas influências, ele é marcado por essas circunstâncias, tanto de quem o produziu, quanto do ambiente e da época em que esses indivíduos viveu. Por outro lado, quando esse texto é lido e interpretado, esse leitor também deixa suas marcas, tanto individuais quanto sociais, quanto culturais, circunstanciais. Então, um texto ele tem a marca, ele traz marcas da época em que ele foi produzido e também da sociedade onde ele foi produzido, das pessoas que foram responsáveis por ele. Mas isso não quer dizer que essas influências pontuais elas são únicas, são imutáveis. Então a gente é obrigado a ler apenas com os olhos daquela época. Isso não acontece. Quando nós lemos um texto, independentemente da época em que ele foi escrito, essa leitura vai também deixar marcas. E as marcas são justamente desse período histórico, temporal e desse contexto social em que quem interpreta, ou seja, o leitor, também passa, também vive. Então nós podemos dizer que tanto produtores quanto leitores deixam marcas na compreensão de um texto. Há um diálogo entre a situação original, mas também a situação atual, ou quando ele é reinterpretado, ele é relido em uma outra situação, um outro contexto, um outro momento que seja distinto daquele em que o texto foi produzido originalmente. Então nós temos esse diálogo, há essa dependência das influências tanto do passado quanto do presente e também do futuro, para os futuros leitores. Ela não depende apenas do repertório individual, ou seja, daquilo que o autor ou que o leitor tem como conhecimento de mundo, são muito importantes, evidentemente, mas também das condições externas que envolvem esse processo. Tempo, espaço, situação cultural, social, e são situações variáveis. E por isso que entender o texto é muito mais complexo do que parece, porque cada momento é uma leitura. Então, a leitura que se fazia de uma obra, por exemplo, uma obra como a de Machado de Assis, teve seu impacto, teve a sua feição naquela época, na época em que ela foi produzida. Mas posteriormente, 50 anos depois, na década de 50, 60, a leitura foi diferente. E agora, 2023, em que esse vídeo está sendo gravado, as leituras também são diferentes. Isso não quer dizer que a leitura que se é produzida atualmente distorce, ela deforma a leitura do original. Até porque nem todo tipo de leitura é viável, a não ser que o autor tenha deixado marcas que permitam esse entendimento. Mas não vão ser as mesmas interpretações, porque as referências vão ser outras, as épocas vão ser outras, os repertórios individuais vão ser outros, os valores vão ser outros, a situação é totalmente outra. Então vai haver variação entre o que se entendeu de um texto em uma determinada época e o que se entendeu do mesmo texto em outra época. Isso é perfeitamente normal, compreensível e inevitável. Aqui nós vamos falar justamente dos limites do texto.
O que seria o limite do texto, pensando até do ponto de vista espacial, dos aspectos mais físicos? Um texto ocupa o espaço entre dois brancos, caracterizados como espaços de não sentido. Então, tudo aquilo que está dentro desse espaço limitado entre dois brancos é texto. E esse espaço, então, tem sentido. É o que a gente chama de delimitação espaço-temporal. Então, todo texto tem um ponto de partida e um ponto de chegada, um início e um fim. E depois disso, o que vem depois ou o que vem antes é um não sentido. E em um texto escrito, esse limite acontece a partir da primeira letra que se cria, assim, quando você começa a produzir a primeira letra e termina no ponto final, do último ponto final daquele texto. Se a gente for estender isso para a linguagem das artes plásticas, como numa pintura, a moldura seria esse limite espaço-temporal. Então, tudo aquilo que está dentro da moldura faz parte dessa pintura. E essa totalidade de sentido está recortada nesse espaço delimitado pela moldura. Então, e tudo aquilo que está fora não faz parte da pintura. É um não sentido nesse aspecto. Em uma peça musical também, estendendo para um outro tipo de linguagem, outro tipo de arte. É o início da veiculação sonora e o fim total do som. Então, esse é um limite temporal de uma obra sonora, de uma sinfonia, por exemplo. A mesma coisa o filme de animação, que começa com as primeiras tomadas e acaba quando não houver mais nada que ser mostrado, que é o fundo preto, quando o filme acaba, enfim. Então você vê que nós estamos falando do limite físico entre os textos, em seus diversas materialidades, linguagens, enfim. É importante a gente ter essas noções. Vamos pegar um exemplo concreto, que é a nossa tirinha das cobras. O que seria o texto? O texto é tudo aquilo que está dentro dessas tirinhas. Então você vê que elas estão perfeitamente delimitadas em formas retangulares e tudo aquilo que está fora desses limites é não sentido, não faz parte do texto. Então tudo aquilo que é do texto está dentro desses limites. E dentro desses limites aí também os limites do texto. Os textos são delimitados pelos balões, assim, uma convenção dos quadrinhos já de muito tempo. Então, tudo que é texto está delimitado por balões. E tudo que é outra coisa, outros ruídos, eles vão ter outras convenções. Então, os outros sons, ruídos, outros tipos de informações, eles vão ter outras convenções. Mas aquilo que está relacionado ao campo dos diálogos está convencionado a ficar dentro desses balões. Então isso é importante, são detalhes que vão ajudar a gente na leitura de outros tipos de texto que não apenas os textos verbais. E a gente vai para o campo final fazer um outro lado. É um texto inusitado, inclusive é um texto que já foi usado em muitas escolas ao longo do tempo. Inclusive já estudamos esse texto em várias ocasiões quando eu fiz ensino médio, até mesmo ensino fundamental, que é esse texto chamado Circuito Fechado. Se você perceber, eu vou tomar a liberdade de não recitar o texto todo, mas que é um fragmento, mas fiquem à vontade depois para vocês tomarem conhecimento desse aspecto. O que acontece? Você vê uma sucessão de itens como chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, aí depois tem paletó, gravata. Então são vários substantivos que vão se sucedendo. E você, a princípio, vai achar o que isso quer dizer? Isso é um texto? Você pode até duvidar, porque você não vê verbo, você não vê artigo, você não vê uma frase. Você vê palavras aparentemente isoladas. E é natural, então, a gente dizer, isso aí é um texto, é um montão de palavras juntas. Então, deve ser uma loucura do autor, que é o Ricardo Ramos. Mas não é bem assim. É um texto. Se você pegar esse fragmento e ler com atenção, você pode perceber que ele, embora ele não tenha frases, não tenha aquela concatenação normal esperada de um texto, como nós vimos no início, o que dá ordem e coerência a esse tipo de texto é
a narratividade implícita que se constrói. Porque se você prestar bem atenção, as palavras do início do texto remetem a palavras que estão ligadas ao início de um dia comum de qualquer pessoa. Então, como chinelo, vaso, descarga, então que remete ao ato de acordar. Então, você estava dormindo, aí você se levanta, aí vai no banheiro, aí depois vem palavras ligadas a café da manhã, a leitura do jornal, enfim, aí depois a ida ao trabalho, enfim, você vai vendo que essas palavras constroem uma narrativa, porque em relação aos campos semânticos é que ela se relaciona, o campo do acordar, do café da manhã, da ida ao trabalho, da rotina de um trabalhador comum. Então você consegue depreender um sentido, mesmo que não haja a estrutura regular de frases, de sujeito, predicado, enfim. Você, a partir dessas palavras bem escolhidas, você constrói uma história. E construindo uma história, você constrói também uma narrativa, uma sucessão, e tudo aquilo que parece não ter sentido nenhum, na verdade, está repleto de sentidos. Então você vai assim, chinelo, vaso de descarga, associado ao acordar, aí ao banheiro, relógio, maço de cigarros, ao hábito de ler jornal, de fumar, enfim. Você constrói toda a rotina de uma pessoa que acabou de acordar e vai ao trabalho, assim como tantas outras pessoas, eu, você e tantos outros. A partir de uma relação de metonímia entre as palavras, então que é o, por exemplo, todo pela parte, que compõe os fatos e os momentos cotidianos aos quais tais palavras estão relacionadas e que são apresentados de maneira sequencial, como eu falei, da hora de acordar, café da manhã, trocar de roupa, ir ao trabalho, enfim. E essa escolha e essa organização que foi criada que permite relatar essa rotina de uma forma assim bem original e bem marcante. É um exemplo claro de texto sem coesão, porque não tem essas relações lógicas, mas perfeitamente coerente. Então, isso ajuda a entender, a fazer entender que um texto é muito mais do que simplesmente palavras, frases, mas há várias possibilidades. E a gente vai tomando contato com outros exemplos ao longo dos nossos vídeos. Bom, e com isso nós terminamos esse importante vídeo, particularmente para o canal, sobre o que é um texto. E isso vai ajudar muito a nortear futuros trabalhos, porque é um texto que é bastante marcante para mim e é perfeitamente útil e necessário aqui para o canal. E a gente pode estender esses assuntos com outros vídeos. Muitos outros vídeos vão sair, já estão planejados e vamos dar continuidade a esse assunto e muitas vezes. Então não vai parar por aqui. E se você gostou desse vídeo e você gostou do trabalho que nós temos feito até então do nosso canal, então você já sabe, deixa a sua curtida, porque isso vai nos ajudar muito. Deixa um comentário para você mostrar a sua opinião, você deixar a sua sugestão, crítica, não importa. Também compartilhe com seus amigos, com seus familiares e, claro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, as notificações, porque isso vai nos ajudar muito. E se surgir vídeos novos, você vai ser notificado e devidamente avisado. E espero ver vocês de novo no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!